em Atos, capítulo de número 26, versículos de 9 a 18. Eu aqui farei a projeção de uma versão chamada NVT, Nova Versão Transformadora. Os irmãos, se quiserem acompanhar, também será projetado. Diz assim o texto: eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em me opor ao nome de Jesus o Nazareno. Foi exatamente o que fiz em Jerusalém, com autorização dos principais sacerdotes. Fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo amado, o povo santo. E eu votava contra eles quando eram condenados à morte. Muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas, a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até em cidades estrangeiras. Certo dia, numa dessas missões, dirigia-me a Damasco, autorizado e incumbido pelos principais sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, ainda a caminho, uma luz do céu mais intensa que o sol brilhou sobre mim e meus companheiros. Todos nós caímos no chão e ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Quem és tu, Senhor? Perguntei. E o Senhor respondeu: sou Jesus a quem você persegue. Agora, levanta-se, pois eu apareci para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Conte o que viu e o que lhe mostrarei no futuro, e eu o livrarei tanto de seu povo como dos gentios. Sim, eu o envio aos gentios para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Ficou um pouquinho cortado, mas não há problema. Meus irmãos, você já parou para pensar o que te trouxe até aqui? Quais caminhos você percorreu para estar até aqui, para chegar neste dia? Você já pensou quais caminhos trilhou? Alguns de vocês, como eu, nasceram na igreja. Alguns de vocês frequentaram as famosas EBFs, Escolas Bíblicas de Férias. E aposto que se lembram até hoje das histórias que ouviram, das brincadeiras e gincanas que participaram. Eu me lembro até hoje do gosto da colher na boca em levar um ovo na colher. Eu aposto que muitos de vocês foram em muitos acampamentos. Meu primeiro acampamento, por exemplo, foi com 3 anos de idade. Minha mãe é corajosa. Ela me entregou ao seminarista da igreja e à esposa e disse: cuide. E eles cuidaram. Eu ainda trocava fraldas. Muitos acampamentos, muitas histórias, e com certeza muitas histórias que nos trazem riso e algumas nem tanto. Talvez você se lembre de cantatas belíssimas que você fez. Eu, de novo, outra vez, com 4 anos de idade, nessa mesma igreja, minha mãe era narradora do coral infantil, e eu com 4 anos de idade não cantava nada, mas todo mundo se lembra que eu ficava brigando com o coleguinha que estava do meu lado. Talvez você tenha memórias assim, de cantatas, de momentos assim. Talvez você não esqueça das escolas dominicais, que sua mãe te arrastava mesmo às 9 horas da manhã, você querendo dormir mais, mas graças a Deus você veio, porque a aula foi muito boa. O que o pastor ou o professor disse foi fantástico. Sem dizer dos cultinhos. Quantos cultinhos eu fui? Quantas histórias bíblicas eu ouvi? Quanto flanelógrafo foi contado a mim? Aqueles personagens que não mudavam de expressão, eram sempre os mesmos. Davi era numa história, depois ele era Marcos, Mateus e assim por diante. Você se perguntava, nunca muda o personagem?
tenho certeza que há muito para se alegrar. Mas também há outros aqui que não tiveram este contexto familiar, mas se nasceram em Santos e tiveram sua vida em Santos, com certeza você correu pela praia, andou de bicicleta, comeu pastel na feira, tomou água de coco, jogou bola na areia, e eu não levo jeito para isso, porque a última vez que eu fiz, quebrei o dedinho do pé. Ou tomou banho nas águas santistas. Talvez você tenha feito isso. E meus irmãos, há alguns aqui que devem ter vivido por caminhos um tanto difíceis e tortuosos. E eu não quero trazer à memória aquilo que te dá tristeza, mas alguns que estão aqui devem se lembrar destes caminhos e perceber que foram alcançados pela graça de Deus. Na verdade, nessa manhã eu quero dizer que todos nós fomos alcançados pela graça de Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Nessa manhã não quero que você se sinta desanimado, porque todos aqui foram alvos do amor de Deus. E todos aqui tinham a vida mais temível e hedionda que pode existir, a vida no pecado. Nessa manhã eu quero te convidar a lembrar comigo da história de Paulo e sua conversão. O texto que nós lemos, ele não é exatamente o relato da conversão de Paulo, mas o texto que nós lemos é o relato de Paulo sobre a sua conversão. Ele está outra vez contando a sua história, com o propósito de mostrar como ele chegou até ali e por que ele está ali. A história de Paulo foi contada em Cesareia, essa história aqui. Ele está perante o rei Agripa, e ele está tentando fazer a sua defesa ao rei. Lembre-se que os judeus não acreditavam em Cristo, e Paulo pregava este Cristo. Paulo falava do amor de Cristo, e alguém que pregava Cristo para os judeus era como uma blasfêmia, porque eles não acreditavam que Cristo era o Messias. Paulo estava sendo acusado, e ele já tinha estado perante o povo. Se os irmãos voltarem a alguns capítulos anteriores, capítulo de número 23, 22, vai mostrar Paulo sendo preso, vai mostrar Paulo sendo condenado e levado, e ele apresenta a sua história, a sua defesa. Depois ele é levado até o Sinédrio. Diante do Sinédrio ele é exposto, e os judeus tentam matá-lo, ou tentam fazer uma cilada para ele, e Deus, na sua providência, protege Paulo, avisa o comandante, e ele é levado até Félix, governador de Roma, sobre os judeus. E lá Paulo fala de novo, apresenta a sua defesa de novo, e não há como condenar Paulo. Se os irmãos lerem lá, Félix vai dizer: não tem nada para fazer, mas eu vou manter Paulo em custódia, vou manter ele encarcerado, porque eu preciso do apoio dos judeus. Passam-se 2 anos de Paulo preso, troca-se o governador, e quem assume então é Fausto. Fausto, governador ali de Roma, em Cesareia. E Paulo então começa a apelar a César, porque ele vê que nada do que vai acontecer ali vai levar a alguma coisa. Então ele apela a César. E Festo então não sabe como escrever o documento apelando para César, e ele chama então Agripa. Agripa estava ali e era o rei Agripa. Se os irmãos se lembrarem, os judeus ainda tinham o seu rei, e Roma ainda tinha os seus governantes sobre os judeus. E Agripa fala para Paulo: me conte a sua história, pode falar. E é o texto que nós estamos lendo. Aqui Paulo contará sobre a sua conversão. Prestem atenção, pois a conversão de Paulo vem acompanhada de um grande desafio. Paulo e sua conversão.
uma história marcada por caminhos violentos. O que diz o texto do versículo 9 até o versículo de número 11? Quem é Paulo? Paulo, como judeu, pertencia a uma das seitas mais radicais do judaísmo, os fariseus. Paulo era versado, tinha estudado com os melhores professores e doutores, tanto judeus quanto romanos. E nesse tempo ele entendia que todo e qualquer avanço dos cristãos deveriam ser combatidos, contidos. Para Paulo, frustrar a causa de Cristo havia se tornado um modo de vida. Este era Paulo. Segundo o texto, ele se empenhava, versículo de número 9, em se opor a Jesus, o Nazareno. E se os irmãos se lembrarem, ele não media esforços para tal. Ele viu Estevão ser apedrejado e diz o texto que ele consentiu naquela morte. Depois disso, ele não parou mais de perseguir cristãos em Jerusalém. A sua meta de vida era achar cristãos e condená-los. Ele respirava, segundo Atos capítulo de número 9, versículo de número 1, morte e perseguição, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor. Diz o texto que lemos, que ele foi responsável pela prisão de muitos cristãos. De forma retórica e enfática, ele diz que na condenação que levava à pena capital, ele votava para que os cristãos fossem mortos. Meus irmãos, pode-se dizer que Paulo era responsável por torturas, castigos e martírios de muitos, porque ele queria que eles blasfemassem contra Jesus, o Nazareno. Ele estava obstinado e cego pelo endurecimento do seu coração. Provérbios capítulo de número 4 diz que os perversos não dormem enquanto não praticam o mal, não descansam enquanto não fazem alguém tropeçar, comem o pão da perversidade e bebem o vinho da violência. Este era Paulo. Ele não fazia distinção entre homens ou mulheres, mas apenas sabia que eram cristãos e por isso mereciam morrer. Ele não se contentava em fazer isso apenas em Jerusalém. Se os irmãos voltarem lá em Atos capítulo 9, o texto diz que ele queria cartas do sumo sacerdote para ir cidades estrangeiras achar cristãos. Ou seja, ele era tão devotado ao judaísmo, ao farisaísmo, que ele ia até as cidades que não faziam parte do judaísmo, dos controles judaicos, procurando cristãos para satisfazer a sua sede de morte. Em uma dessas viagens para fora dos domínios judaicos, ele tem um encontro inesperado. Mas antes de entendermos o próximo caminho de Paulo, eu quero contar uma história para vocês. Existe um livro chamado Bandeirantes da Fé. Quem não leu, leia. É um dos melhores livros que eu tive a oportunidade de ler no seminário. Ele conta sobre o começo do Evangelho em Minas Gerais. E ele é escrito pela mulher Maria de Melo Chaves. Ela foi uma missionária no interior de Minas. E essa mulher pregava a todos, abria ponto de pregação, fazia congregação e igrejas. Mas naquela época também o catolicismo era ferrenho. E Maria tinha diversos problemas com o catolicismo. O catolicismo ele chegava a reunir os fiéis para se oporem ao protestantismo. Eles faziam a Bíblia ser diferenciadas. A Bíblia do protestantismo, a Bíblia dos católicos. E Maria sofria perseguições. E um dia ela estava numa cidade, no seu ponto de pregação, e que crescia cada vez mais pessoas se convertiam. E então a paróquia local resolveu contratar um assassino de aluguel.
a paróquia local resolveu contratar um dos mais conhecidos assassinos, que quando as pessoas ouviam o nome dele já se tremiam toda. Maria fica sabendo disso e entra num dilema: pregar ou não pregar no próximo culto? Porque o assassinato estava marcado para o próximo culto. Maria, depois de muito tempo de oração, resolveu subir naquele púlpito e pregar. Enquanto ela falava, na porta apontou o assassino. Ela hesitou por um momento e continuou a pregar. Depois da pregação, ela olha para o fundo da igreja e não está mais o assassino. O assassino tinha ido embora. Maria agradece a Deus. Maria fica muito feliz porque não foi o dia dela. E alguns anos depois, ela descobre que naquela noite, aquele assassino havia se convertido. Meus irmãos, eu quero continuar o sermão desta manhã dizendo a vocês que a história de Paulo parece muito antiga. A gente acredita muitas vezes que perseguições não existem, mas há histórias sim marcadas por violência, mas há histórias marcadas por caminhos inesperados, como o de Maria, como o de Paulo. Uma história marcada por caminhos inesperados. Versículos de número 12 até 14. Certo dia, numa dessas missões, dirigia-me a Damasco, autorizado e incumbido pelos principais sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, ainda a caminho, uma luz do céu mais intensa que o sol brilhou sobre mim e meus companheiros. Todos nós caímos no chão e ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. O texto diz que em uma das suas empreitadas para buscar cristãos fora dos arraiais judaicos, Paulo teve um encontro marcante e inesperado. Ele ia para Damasco, fora dos arredores. Ele levava consigo cartas do sumo sacerdote. E nesse caminho, segundo os detalhes de Lucas, ao meio-dia, uma luz mais forte que o sol, e perceba que Lucas deixa isso muito claro, para mostrar a exatidão do que aconteceu, para que não haja dúvidas, que foi um momento diferente e especial. Uma luz mais intensa que o sol brilha sobre Paulo e sobre os seus companheiros, os quais também testemunharam desta luz. Paulo não estava sofrendo de um ataque epilético. Paulo não estava tendo uma alucinação. Paulo estava consciente de tudo quanto acontecia. E diz o texto que eles caíram em terra, mas apenas Paulo ouviu a voz do Senhor dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Meus irmãos, Paulo está dizendo a Agripa, e deixa claro para ele, que o Senhor Jesus falou na mesma linguagem do Antigo Testamento, chamando Paulo pelo seu nome hebraico, Saulo. Por que você me persegue? Paulo não estava perseguindo a Jesus Cristo propriamente dito. Paulo estava perseguindo a igreja de Cristo. E por isso perseguindo o próprio Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja. E a pergunta mostra mais do que isso. A pergunta significa que Paulo estava deixando de lado ou ignorando o chamado de Cristo. O que você deve entender aqui é que a missão de Paulo era totalmente oposta do que ele vinha fazendo. Jesus chama a sua atenção. Na sua Bíblia deve estar escrito: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Isso aqui é uma imagem rural, de um ambiente rural, onde bois davam os coices, porque não queriam seguir a vontade do seu mestre, e toda hora recebiam chicotadas,
para voltar no prumo, seguir a vontade de quem os comandava. Jesus então está dizendo para Paulo: pare de perseguir a mim e sofrer diante de tudo isso. Seus esforços nessa empreitada só te causam dor. Venha ser meu servo e viver a minha vontade. Meus irmãos, que caminho inesperado. Paulo, o assassino de cristãos, tem um encontro com o verdadeiro Cristo. Alguém que antes respirava ameaça, perseguição, morte, agora é convidado a sair desse caminho e viver a esperança, viver a vida com Deus. Talvez a sua vida já tenha sido marcada por caminhos assim, caminhos violentos, ou não tão violentos como os de Paulo. No entanto, eu tenho certeza que o caminho de todos aqui já foi alguma vez transformado por Deus. Todos pecaram, mas todos também foram alcançados pelo amor e pela graça. Comecei essa mensagem dizendo aos irmãos que cada um aqui já tem passados diferentes. Eu tive o privilégio de nascer na igreja, alguns não tiveram. Todos aqui, em algum momento da vida, já viveram dando murros em ponto de faca. Eu nasci na igreja, mas isso não quer dizer que eu era salvo. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. E eu te digo que quando Deus entra na nossa vida por maneiras que não sabemos explicar, o nome disso é graça. Porque Ele transforma até o mais cruel assassino de cristãos em uma pessoa totalmente diferente. Pastor de igreja, manso. Meus irmãos, a verdade é que a graça de Deus transforma caminhos violentos de maneiras inesperadas. Essa história, uma vez marcada por violência, foi agora marcada pelo inesperado, como a nossa vida. Mas um terceiro momento marcante é que a história traz caminhos inovadores. Não são só caminhos violentos, não são só caminhos inesperados, mas são caminhos inovadores. Olha o versículo de número 15. Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? E o Senhor responde: sou Jesus a quem você persegue. Agora, Paulo, se levante, porque eu vou nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Meus irmãos, Paulo, diante dessa ocasião, uma forte luz, rosto em terra, de joelhos, ele está dizendo ao Senhor: quem és tu e como eu posso servi-lo? Paulo sabia das histórias cristãs, e agora elas se tornaram realidade para ele, principalmente porque depois de Jesus chamar a sua atenção: Saulo, Saulo, é como se Jesus dissesse: ei, você, me escute, eu estou falando com você. Levante-se. Paulo deveria ficar em pé e escutar aquilo que Jesus teria para falar, mas também se pondo à disposição para a nova missão de sua vida: se tornar testemunha, servir ao Senhor. Os irmãos se lembram de Ezequiel? Quando Deus fala para ele que ele vai ser profeta, Deus fala para ele: Ezequiel, se coloque em pé, porque você tem uma nova missão, se disponha. Paulo foi chamado para ser apóstolo, a fim de servir e testemunhar do período de Cristo a todas as do poderio de Cristo a todas as nações. Ele recebe um chamado divino, pessoal e direto. Ele foi escolhido para exercer essa função antes mesmo de nascer. Deus o designou para essa missão. Paulo então se tornou uma testemunha ocular de Cristo, um ministro da palavra, e então preenchera todos os requisitos para o apostolado. Jesus designou Paulo como testemunha da ressurreição de Cristo e o mensageiro do que ele tinha ouvido do seu Senhor. Caminhos inovadores, depois de tanta violência, depois de um encontro marcante. As palavras de Jesus
que Paulo passa ao rei Agripa são baseadas em passagens do Antigo Testamento, dos profetas e dos salmos. Deus disse a Jeremias que não tivesse medo do povo, porque ele próprio o livraria. Em seu salmo, Davi fala que ele precisa do livramento do Senhor, como Deus promete a Paulo aqui: eu o livrarei tanto do seu povo como dos gentios. Sim, eu o envio aos gentios. O caminho de Paulo foi tão inovador, meus irmãos, que em Romanos ele diz que ele foi designado aos gentios. Em Gálatas, Pedro foi designado aos judeus e Paulo aos gentios. Meus irmãos, sabemos que o caminho de Paulo mudou totalmente e inovou-se pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. O Espírito Santo, diz Calvino, capacita os servos de Deus para pregar o Evangelho e lhes dá a alegria de ver o fruto do seu trabalho. Paulo foi convidado a pregar o Evangelho. Paulo foi convidado a ser instrumento de Deus. As boas novas abrem os olhos daqueles que são espiritualmente cegos e tira as pessoas da escuridão, levando-as para a luz da palavra de Deus, diz Kistemacher. Paulo foi convidado para abrir os olhos, tirar as pessoas das trevas e do poder de Satanás. Um trabalho de pregar o Evangelho para que ele opere nos corações, um instrumento de Deus. E o que acontece tudo isso? Depois de tudo isso, diz o texto: então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Meus irmãos, a salvação ocorre quando o pecador se arrepende, é lavado do pecado e ocupa seu lugar entre os que obtêm herança espiritual por meio da fé em Cristo Jesus, não por meio da fé em Paulo. O crente recebe sua esperança quando Jesus, tendo declarado santo, abraça-o e recebe na comunidade dos santos. Um caminho marcado por violência, surpresa, mas agora inovação. O que eu quero dizer para você nessa manhã é que Paulo e sua conversão, uma história que foi marcada pela violência de um perseguidor, mas também pelo ato inesperado de Deus, e então pela inovação do caminho com Deus, podendo servi-lo e proclamá-lo. As nossas histórias nos trazem ao mesmo lugar, mas as nossas histórias também nos desafiam a chegar mais longe, pregando o Evangelho de Cristo. A nossa vida foi assim. Olhamos para o passado e podemos nos entristecer. Porém, faça diferente e veja como a graça de Deus atuou sobre você e te transformou para um novo viver com Ele. O começo da vida com Cristo será marcado por grandes desafios, mas que não estaremos sozinhos, pois Ele mudou a nossa história de forma pessoal e significativa. Todos nós tivemos caminhos violentos, mas todos nós tivemos um caminho inesperado. E todos nós temos novos desafios para vencermos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Creia, a cada começo, um grande desafio. Começo com Cristo, desafio de proclamá-lo a todas as nações, a quem quer que seja, e servir com as nossas vidas por este mundo afora. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, louvamos o Teu nome, Deus, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Louvamos o Teu nome porque o Senhor traça caminhos inesperados, caminhos, ó Deus, que não podemos esperar porque um dia éramos cegos, obstinados dentro do pecado, mas o Senhor veio até nós e transformou a vida de todos nós. Ó Deus, nós glorificamos o Teu nome por essa ação.
Nós adoramos a Ti, Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. E Pai, que o Senhor nos mostre os novos desafios que temos para a nossa vida, e que nós possamos vencê-los em Cristo Jesus, sabendo que Ele nunca nos desampara, mas pelo contrário, Ele enviou o outro Consolador, o Espírito Santo que habita em nós. Ó Deus, que nessa manhã nós possamos entender piamente, verdadeiramente, sinceramente, o chamado do Senhor para a nossa vida. Mesmo quando fomos tão violentos, o Senhor nos transformou e nos convidou para viver contigo, servindo ao Senhor, numa realidade totalmente diferente. Ó Deus, edifica-nos com esta palavra, trabalha em nós e transforma-nos. Em Cristo Jesus. Amém. E meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.